Opa, fala engenheiros, tudo bem? Daniel Lemos aqui, engenheiro mecânico e mentor, e no vídeo de hoje eu vou responder aí uma grande questão na engenharia mecânica para profissionais de engenheiros mecânicos, que é: será que o mercado da engenharia mecânica está saturado? Vamos lá. Bom, então antes de mais nada, antes da gente fazer essa análise, a gente tem que separar a classe dos profissionais de engenheiros mecânicos. Tudo isso para que a gente faça uma análise aí melhor, mais bem feita sobre este caso da saturação do mercado da engenharia mecânica. Então, de um lado, nós temos os engenheiros que trabalham como empregados, trabalham via carteira de trabalho, CLT, em outras empresas, ou via contrato de trabalho, tá? E de outro, nós temos os profissionais que trabalham autônomo, aí que montam suas próprias empresas ou trabalham mesmo de forma autônoma. Então, antes de iniciar nossa análise, nós vamos separar esses dois profissionais. Então, para os profissionais que trabalham como empregado em empresas, via CLT ou via contrato de trabalho, na minha opinião, o mercado está sim saturado. E por que eu digo isso? Por conta da quantidade de engenheiros que nós vemos por aí, formado, e engenheiros que estão trabalhando em outras áreas. Então, na minha opinião, se esse mercado não estivesse saturado, todos os engenheiros estariam empregados, tá? E eu acho que isso é uma história assim um pouco antiga, Desde lá da época que eu ingressei na faculdade, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, nós já vemos, nós percebemos, na época, o grande boom que teve na engenharia, a grande proporção que se tomou, essas propagandas que precisava-se de engenheiros, que tinham poucos engenheiros no Brasil e que precisavam se formar engenheiros o mais rápido possível. E eu lembro muito bem nessa época de propagandas das faculdades. E eu inclusive acredito que isso tenha sido uma grande jogada de marketing dessas faculdades. Então nessa época, e de lá para cá, nessa época se formou muitos engenheiros mecânicos, e vem se formando de lá para cá muitos engenheiros mecânicos, tá? O Brasil precisa de muitos engenheiros mecânicos, mas nós sabemos aí que as empresas não comportam essa grande quantidade de engenheiros que vem se formando. Então até é por isso que o profissional ele precisa ter um jogo de cintura e saber como atuar, se não nessa área como um profissional de carteira registrada. Então o profissional tem que ter um jogo de cintura. Inclusive, na minha opinião também, as empresas tiraram aí um grande proveito sobre isso. Porque a gente vê uma grande diferença dos processos seletivos dessas empresas lá atrás, há uns 10 anos, que eu já tinha acesso, desde a época da faculdade, eu vim tendo acesso a isso, e hoje em dia. Então, hoje em dia, as empresas estão muito mais criteriosas na contratação de engenheiro. Por quê? Porque eles sabem que tem muitos engenheiros, tem engenheiros formando a rodo. Então eles exigem para que eles peguem ali, peneirem o máximo possível. Então eles estão exigindo experiência, estão exigindo estágio, estão exigindo inglês, estão exigindo intercâmbio. Enfim, cada dia que passa as empresas estão exigindo mais desses engenheiros. E se você pensa em trabalhar como um profissional registrado, você vai ter que se capacitar bem, porque se você não se capacitar, você não vai conseguir entrar, porque eles estão peneirando cada dia mais esses engenheiros que entram. E até por isso que eu venho batendo nessa tecla aí desde o início, para que o engenheiro ele procure uma forma de atuação paralela a essa de trabalhar como carteira registrada em empregados para outras empresas. Porque nós sabemos que a demanda dessas empresas não vai suprir essa grande quantidade de engenheiros que tem. Nós temos muitos engenheiros para poucas vagas. Então, se os profissionais não começarem a pensar assim, vai ficar muitas pessoas desempregadas, vai cada dia mais se formar mais engenheiros que vai acabar trabalhando em outros ramos, em outras áreas que não seja engenharia mecânica. Já para a classe de profissionais engenheiros mecânicos que trabalham como autônomo, nós vemos aí totalmente o contrário, pelo menos na minha opinião, o que eu percebo no mercado hoje. Então eu vejo totalmente o contrário, eu vejo poucos engenheiros para muito serviço, para muita demanda, Então eu vejo aí um crescimento muito grande, desses profissionais que trabalham como engenheiros mecânicos autônomos, Inclusive, cada dia que passa mais, nós vemos empresas aí mandando engenheiros mecânicos embora para contratarem esses profissionais de forma autônoma. Por quê? Porque isso não vai onerar aí a folha salarial dessa empresa. E ela vai contratar somente quando ela precisa de alguma documentação, ou algum projeto, ou algum serviço desse engenheiro. Então, por isso que esse tipo de serviço ele tem uma demanda grande hoje, e o futuro dele é que isso vai crescer muito mais, pelo que a gente vem vendo aí da postura das empresas
diante do mercado de trabalho. Mas aqui eu gostaria de fazer um grande alerta. Isso não é uma verdade absoluta para todas as áreas da engenharia, para todos os profissionais da engenharia, para todos os locais que têm engenharia mecânica no Brasil, por exemplo. Tá? Então, o mais importante é que você, profissional, engenheiro mecânico, você faça uma análise aí da sua vida profissional, né? Há quanto tempo você está buscando um emprego, há quanto tempo você está trabalhando, o que é melhor para você a curto, médio e longo prazo, tá? Porque, por exemplo, nós temos profissionais que trabalham como registrado, porém eles trabalham em algumas áreas que são muito escassos profissionais naquelas áreas. Então, nesses casos, pode ser, tá, que o engenheiro ele tenha muitos serviços para poucos engenheiros, como acontece também no serviço autônomo, tá? Nós temos algumas áreas que não tem profissionais, então o profissional que se capacita nessa área, ele vai conseguir ter serviços aí com muita oferta, tá? Então ele não vai ficar muito tempo sem serviço, ou o profissional que trabalha como registrado não vai ficar muito tempo aí desempregado, tá? Então, por isso que é muito importante que eu deixo aqui essa observação, para que cada um faça a sua análise no seu mercado, na sua cidade, tá? Da forma que você vem atuando. Mas também nós temos um grande ponto positivo para o lado dos engenheiros que trabalham como autônomo. Por que eu falo isso? Para o engenheiro mecânico, nós temos aí diversas áreas que esse engenheiro mecânico pode atuar. Por exemplo, ele pode atuar na área de brinquedos para playgrounds, ar-condicionado, máquinas NR12, sistemas de exaustão para cozinhas, NR13, vasos de pressão, caldeira, NR11 com sistemas transportadores, área automotiva, andames para construção civil, geradores e por aí vai, é uma infinidade de áreas. Então, esse profissional, ele tem ali a liberdade profissional de poder atuar em quantas áreas ele quiser, em quais áreas ele quiser. É só ele se capacitar para isso. Então ele pegar normas, leis e ele estudar realmente essa área, tá? Para que ele possa atuar. Então ele sentiu dificuldade em uma área, ele vai para outra. Sentiu dificuldade em outra área, ele vai para outra. Ele pode atuar em todas as áreas, tá? Onde ele vai ter aí uma probabilidade maior de pegar serviços, tá? Porque ele vai atender um maior número de áreas, tá? Então ele tem mais clientes, ele vai poder fazer maiores captações de clientes, tá? Então, na minha opinião, essa é uma grande vantagem que conta muito para o lado dos engenheiros que trabalham de forma autônoma. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de deixar aqui um grande recado, tá? Como eu já avisei aqui nesse vídeo, que o mais importante é que cada um faça a sua análise e, mais importante ainda, é que nós não fiquemos parados, tá? Olhando as dificuldades, ó céus, ó vida. A gente tem que, sair disso tudo, tem que pular esses obstáculos, tem que estar em constante evolução, tá? Porque como falam, jacaré que fica parado vira a bolsa. Então, os engenheiros, tem que sempre estar se atualizando, fazendo cursos, visitando aí feiras do setor, tá? Seminários, enfim, tem que estar sempre ativo no mercado de atuação. Então não adianta nada você reclamar de empregos, de serviços na sua área da engenharia mecânica e por outro lado não fazer nada e ficar esperando que caia do céu. Tá? Então, cada um tem que fazer a sua parte, ok? Então, vou ficando por aqui. Se tiver alguma dúvida, só mandar aqui nas minhas redes sociais que a gente bate um papo por lá. Forte abraço!